Fala aí, nação rubro-negra, o Mengão tá de volta aos treinos e já se prepara para dois desafios gigantes. Primeiro, tem o duelo importante contra o Internacional pelo Brasileirão. E logo depois, a equipe já foca no grande objetivo Mundial de Clubes. Felipe Luiz, que agora faz parte, lógico, da técnica, não alivia e pega pesado nos treinos, exigindo o máximo dos jogadores para deixar o time pronto para buscar mais um título mundial. Bora conferir como foi essa preparação. Fica comigo até o final. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, também para o Jogo Aberto e Band Esporte. Vamos pro corte. O Flamengo de tanta gente. Olha aqui, ó. Melhor que 70% da Premier League. Não foi o Felipe Luiz que falou, não. Foi o José Boto, o Boto rubro-negro. Fala, diretor. Olha aí, ele comparando o Flamengo com times da Premier League. Abre aspas para o José Boto. Em termos de estética, nota artística, como dizia Jorge Jesus, lembra? Boa referência, hein? Nota artística, de estética, daquele futebol bonito, bem jogado. Como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento. E não exagerando, não vejo muitos times no mundo com futebol tão atrativo, ofensivo, de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe. Para mim, o Flamengo é muito melhor do que alguns, vamos dizer, 70% das equipes da Premier League. Além disso, o modelo de jogo do Flamengo tem pouco a ver com a maioria das equipes da Premier League. Entrevista do José Boto ao canal Vene Casagrande. Eu pergunto para o Eugênio Leal. Para mim? O nosso querido Capitão América. Ele se empolgou, como a galera costuma dizer hoje? Está emocionado, o José Boto? Ele exagerou? E antes de você responder, imagens ao vivo do treino do Flamengo. Vou repetir. Vou ser chato, vou ser repetitivo, amigo Lúcio. Imagens ao vivo do treino do Flamengo. Estou vendo ali Pedro, o Evair dos tempos modernos. Se eu não me engano, ao lado dele, Léo Pereira, seria isso? Sim, parece que sim. Léo Pereira e o José Boto, o autor das frases que lemos agora. Imagens ao vivo do treino, direto do ninho do Urubu. Enquanto acompanhamos as imagens, enquanto o torcedor do Palmeiras, não, do Flamengo esfrega as mãos, já torcendo, esperançoso pela volta do Pedro, Eugênio Leal fala sobre as declarações do Boto, que apareceu agora na nossa tela. Está emocionado ele? Está exagerando? O Flamengo é a nota artística do momento. Futebol mundial, Eugênio? Então, Abel, o Flamengo tem jogado muito bem. Eu acho que a perspectiva para a temporada é fantástica. É realmente um time muito competitivo. O aponto como favorito para as principais competições que ele vai enfrentar, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O favoritismo não quer dizer que ele já ganhou, ele é o favorito para as competições que ele tem pela frente, mas eu acho que ainda é muito cedo para você estabelecer. Pessoal ligando aqui de telemarketing. Toda hora tem. Você não vai atender o telemarketing? Não. Gente? Ainda bem. É que esse número eu não tinha bloqueado ainda. Avisa aí que você está no F360, que você não quer comprar nada, vai. Então, o que acontece? Eu não diria exatamente que o Flamengo tem nota artística. Ah, não? Tem nota de competitividade. É um futebol muito legal da gente ver, porque ele busca o ataque o tempo inteiro, ele é intenso, ele marca, ele acelera, ele sai jogando lá de trás com o goleiro da melhor maneira possível, né? O Rossi tem sido muito bem aproveitado no sistema de jogo. E eu acho que é um time que está muito bem, muito bem. Mas daí a estabelecer comparação com o futebol europeu, eu acho difícil. Futebol europeu é uma casinha diferente da casinha do futebol brasileiro sul-americano. E eu acho também que esse tipo de elogio, de avaliação, fica melhor para quem está de fora do que para quem está dentro. No caso, ele está dentro. É um elogio, um autoelogio, porque ele é o responsável pelo futebol do Flamengo hoje. E ele está elogiando a ele mesmo. Quando ele elogia o trabalho do Felipe Luiz, ele fez questão de dizer, quando chegou, fui eu que escolhi o Felipe Luiz.
Embora, na verdade, o Felipe Luiz já tivesse sido escolhido pelo trabalho que ele fez antes. Não, mas assim, ele poderia trocar. Sim. Ele poderia chegar, tem carta branca para fazer o que eu quiser, não quero mais o Felipe Luiz. Seria um erro grave dele. Começaria mal. Porque o Felipe Luiz já tinha feito um grande trabalho na gestão anterior. Mas ele assume essa responsabilidade. Então, quando ele elogia o desempenho do Flamengo, ele faz um elogio a ele mesmo. Porque ele, no final das contas, hoje, é o cara que toca o futebol do Flamengo e tem tocado muito bem. É verdade. Então, eu só acho isso que... Eu quero saber, é bonito, tem nota artística ou não? Porque, pelo que eu entendi da sua resposta, você vê mais eficiência do que beleza. É isso? Assim, eu enxergo a beleza na eficiência coletiva. Não é um futebol, assim, de efeitos. Eventualmente tem uma jogada ou outra de mais efeito técnico, né, de plástica, que a gente chama. É um futebol de muita eficiência, o futebol do Flamengo. E isso é ótimo. E eu acho que tem que ser assim, que tem que priorizar a eficiência. E se você enxergar na eficiência a beleza, a nota artística, ok. Mas não é um futebol de efeitos assim e tal, uma jogada, nossa, é um futebol muito bom, muito bom. Por exemplo, você vê um belo gol do Michael, você não vê beleza? Porque ele fala, quando tá feio, esquece. Então não pode ter beleza. O Flamengo tem jogadores com capacidade para fazer jogadas de muita beleza. Mas não é exatamente isso que é o maior destaque do Flamengo. O maior destaque é a força coletiva, a intensidade, a competitividade, para mim, é nesse aspecto. Agora, com relação à comparação do Flamengo com o nível internacional, a gente vai ter no Mundial de Clubes. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea. Um parâmetro. E aí a gente vai saber se realmente ele ele é superior a 70% da Premier League. O Chelsea está acima desses 70% da Premier League. O Chelsea, eu acho que ele deixou fora. Big Six ele deixou fora. O Chelsea não é exatamente dos maiores. Big Six ele Big Six. Quando você tira... O Chelsea é Big Six, não tem por onde. Quais são os Big Six, então? Liverpool, Manchester United... Os tradicionais. O United hoje não é Big Six, mas é... O United está lá em 15º lugar do campeonato. Mas eu estou falando de tradição, de camisa. Não, de tradição. Considerado. Aqueles Arsenal, Liverpool, Chelsea... Então é fácil. Então, Big Six é só pegar a tabela e olhar os 6 primeiros, é isso? Não. São os 6 que a gente espera. Eu concordo que ele colocou a azeitona na própria empada. Ele pode. Agora, nós, como analistas... Você vai do popular, né, professor? Ele colocou a azeitona na própria empadinha. Agora, nós não ganhamos nada com esse tipo de comparação de banana com laranja. A gente não tem nada a ganhar com isso. Né? É outro mundo, é outra caixinha, não tem por que comparar. Sobre a nota artística, eu entendo essa questão do Eugênio, mas esse time tem um mérito que ele agrada a gregos e troianos. Né? Ele agrada tanto um analista de futebol, quanto o cara lá da Geral, se é que ainda tem Geral, não é a mesma Geral, mas... Isso que eu ia falar, nós cansamos de falar aqui que agora o Flamengo com Felipe Luiz está jogando o futebol que o torcedor gosta de ver, e com o Tite não era assim. Agrada, não precisa ser PhD em futebol para entender esse Flamengo. E essa é a liga legal que deu e que não dava com o Tite. A gente nunca pode esquecer que muito do sucesso do Felipe Luiz tem a ver com o choque térmico positivo, né, da torcida do Flamengo, que não topava aquele futebol para-brisa do Tite e que agora se vê representada por esse futebol. Fato. Então, acho que é nesse ponto que ele falou da nota artística. Perfeito, é um futebol acessível a todos nós, a nós analistas, ao torcedor. Muito legal nesse Ele usa também o termo ali de que é um time que corre riscos. No meio da fala dele, ele fala sobre isso. Agora, é assim? Normalmente o jogador não gosta desse tipo de peso colocado. Tá? Eu já estou imaginando a conversa do Pedro ali com ele no meio do campo. Será que era isso que eles estavam falando, professor? Meu diretor, dá uma segurada. Senão depois os caras vão vir aqui, no calcanhar da gente. Você joga o bailarino, bonito, 70%, quer jogar na Inglaterra. Guardadas as proporções, no vestiário, depois do título da Libertadores, é o Real Madrid, pode esperar. E o Davi Luiz. Dá uma segurada. É isso? A olhada que ele deu pra câmera. A pegada é essa, entendeu? A pegada é essa. Normalmente, o jogador diz, não, o favorito é o outro, eu não. Não, eles jogam mais do que a gente. Aí vem com Premier League, 70%, bailarino, nota artística e tal. Mas, por exemplo, vou até porque a referência, Abel, é o estadual. No momento, sim. A medida nós vamos ter quando real no estadual?
Não. É o que tem agora, ok. Mas ele já pode teve fazer... praticamente o mesmo time ganhou a Copa do Brasil Até no aqui, final do ano. nós jogamos 70% mais do que a Premier League. Até aqui, ponto, né? Vamos ver. Jogando o estadual, jogando o Carioca. Não dá para dizer que futebol de Premier League jogando o Carioca. Não dá. Sabe quem, aliás, já foi técnico do Flamengo recentemente, mas fazia isso, você sabe melhor do que a gente, você gaúcho, acompanha de perto o futebol gaúcho. Quem fazia isso muitas vezes? De elogiar, dizer que o time joga futebol bonito. Quem? Renato. E aí eu te pergunto, você falou que normalmente os jogadores não gostam. O pessoal lá no Grêmio não gostava? Mas aí quando não o tinha Renato problema. falava, nós jogamos o melhor futebol do Brasil. Mas sabe... Quantas vezes o Renato Sabe falou a diferença? isso em início de temporada no Grêmio? Sabe a diferença? Todas. A diferença é que era o Renato. Ele falava e ele bancava. Errado ou não, dando certo ou não. Porque ele tinha esse tamanho. Então ele podia dizer o que ele quisesse. Ele estava autorizado a isso. Do Grêmio, ele tinha liberdade poética, né? O que ele quisesse fazer. Ele tinha chave, liberdade, o que você quiser. Então... Ok, o Renato que falou, tá bom e tal. Mas se o time Nem começa... era muito levado a sério. Mas se o time começa a perder, fora Renato. Sim, mas eu lembro que ele falava isso quando ele tomou de 5 do Flamengo, o famoso jogo lá que o Jorge Jesus depois falou 5-1. Ele dizia, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Aí tomou uma cacetada na Libertadores, Então. Aí ficou com aquela cara no Maracanã, né? Aquela famosa imagem dele com a mão na cintura no Maracanã. Mas ele tem liberdade poética pelo que ele representa no Grêmio. Sim. No Grêmio. Tira o Renato do Grêmio. Ele fala isso em outro clube, aí ele vai sofrer uma chuva de críticas. Não, e ali a cobrança também foi em cima dele, né? É que, por exemplo, o Boto agora... Mas é parecido, não é? A comparação que eu fiz é absurda? Talvez O não cara o elogiando personagem, a comparação sim, mas o peso dos... Ele está chegando agora, está construindo uma história agora no Flamengo, né? Então tem isso, o Renato falava e dizia, pode vir. É tudo comigo, é tudo no meu nome. Né? Pro bem e pro mal. Quando ganhava, era ele, quando era ele também. Tem nota artística o futebol do Flamengo para você? Pode ser, no estadual pode ser, Abel, mas eu, com todo respeito aos estaduais, tá? A gente falou bastante sobre isso, inclusive, aqui na abertura do programa. Para mim não é parâmetro. Tá? É muito pior se estivesse jogando mal, óbvio, né? O Flamengo foi péssimo no estadual, não classificou, tá fora na primeira fase. Terrível, Botafogo. Acabou, né? Acabou o Flamengo. Não, o Flamengo foi adiante, tá tudo certo. Mas mesmo sendo estadual, por exemplo, o Flamengo eliminou o Vasco e passou na final contra o Fluminense. Não, ok. Tem esses enfrentamentos com times de Série A também, né? O Botafogo não veio para o campeonato, mas os outros sim. Eu só acho um pouco injustiça, porque, e aí falando do trabalho do Felipe Luiz, né? O trabalho do Felipe Luiz, ele começa antes, ele já tem uma Copa do Brasil. Claro. Ele tem um fim de campeonato brasileiro, Bom. cujo sarrafo é mais alto que o do Carioca. A gente está falando de um trabalho... O mesmo time, né? Então, que não começou no estadual, esse trabalho. Já tem um residual importante. Alguns times no Brasil têm um residual importante. Internacional, como o Roger, Flamengo, o Vitória do Capini, que a gente acabou de falar, o Corinthians com o Ramon Dias. Fortaleza. Fortaleza, então, tem um residual Bahia. de outros carnavais. O próprio Bahia. Coincidência. Esses times todos, ou 99%, trocaram ou mantiveram o treinador? Todo mundo manteve, mas todos tiveram razões para manter. Então você só mantém o treinador se estiver ganhando. Não, se eu vejo perspectiva Sim, no perder trabalho. tem que mandar embora. Sim, é assim que funciona. Se eu vejo perspectiva no trabalho. Às vezes perde, mas você sabe verdade. que o Mano, por exemplo, no Fluminense. Sim. O Mano era um candidato a não ter continuado. Mas a diretoria viu alguma perspectiva no trabalho. Está colhendo frutos. Fernando Diniz, quando foi mantido mais tempo do que deveria, estava errado no Cruzeiro. E assim vai, né? Cada caso é um caso. Continuando no assunto Flamengo, com imagens ao vivo, direto do Ninho do Urubu, treino do Flamengo. Já em preparação para as competições que vêm por aí. Libertadores, que aliás o Flamengo terá LDU pela frente. Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes. Felipe Luiz falou sobre o Mundial de Clubes. Vamos acompanhar. O que eu mais espero dessa competição e o privilégio que é poder disputá-la. Respondendo um pouco a tua pergunta, como jogador eu tive a possibilidade de disputar todas as competições possíveis. Copa do Mundo, Mundial de Clubes, Libertadores, Champions League, campeonatos, Copas, campeonatos nacionais.
E, claro, um campeonato novo como o Mundial de Clubes da FIFA, como é esse campeonato que vai ter agora na metade do ano, eu não tive a possibilidade de disputar como jogador porque não existia, né? Então eu estou tendo a oportunidade de disputar como técnico e liderando o clube do meu coração, o clube que eu amo, o clube que eu me aposentei. Não, é especial porque eu conheço muita gente lá do Chelsea, um clube que me recebeu super bem. Tive a possibilidade de ser campeão de 2 títulos importantes, que é a Premier League e da Copa da Inglaterra, que possamos fazer um grande jogo, porque realmente o Chelsea tem um time excelente, é um dos melhores times da Europa, joga um dos melhores futebol da Europa, dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressionam alto e então vão com certeza causar muitas dificuldades. Tá aí o professor Felipe Luiz, que grande jogador, que grande profissional, né? Foi o Felipe Luiz, né? Uma carreira espetacular, enfim, Atlético de Madrid, Chelsea, e o Flamengo e outros. Dá para avançar? Flamengo, essa tela mostra o desempenho na temporada do Flamengo em relação aos rivais do grupo no Mundial em 2025. É óbvio, cada um jogando no mundo aí. Cada um na sua realidade, né? Mas, de qualquer maneira, vale a gente dar uma analisada aí. O Flamengo, 16 jogos, 75% de aproveitamento. Em 16 jogos, fez 33 gols e sofreu 8. Bons números ofensivos e defensivos. O Esperance da Tunísia, 16 jogos, 75% também. E fez 34 gols, fez mais gols que o Flamengo. E você sabe que o Esperance é o último que morre, né? E eu peço desculpas, então, porque eu, humildemente, falei Esperance. E já vi que fui humilhado aqui, porque o professor falou Esperance. Para botar um R no francês é fácil. Professor Celso, um Zelt vem da França, amigo. Chelsea, 14 jogos na temporada, 54% de aproveitamento, 24 gols e sofreu 17. Sofrendo muito gol, Chelsea. E o León, lá do México, 12 jogos, 72% de aproveitamento, em 12 partidas, 20 gols e sofreu 14, professor Celso. Como é que é, professor? É o Esperance? Esperance é o último. Tunísia, colônia francesa? É o último que morre. É o último nesse caso. A gente falou, e vai ser o último aí também. Ou o único que morre. Nesse grupo? Não sei não. Eu acho e o León? Dá para pensar pelo menos no segundo lugar, né? Brigando ali com o León, porque aí são realidades mais próximas. E o Flamengo hoje, na América do Sul, tem uma superioridade maior que a do León. Então, acho que dá para pensar num segundo posto com realidade, com realismo. Flamengo, segundo do grupo, você está falando? Com realidade. Se der tudo errado no jogo. Não pode ser primeiro? Pode. Se der certo no jogo com o Chelsea, aí é festa. Não tá bom? Acho que o Flamengo é o brasileiro com mais possibilidades de ir longe desse Mundial. Até por exclusão. Botafogo desmobilizado. Calma, até lá você não sabe o que vai acontecer. Eu já sei que você vai falar do chegar Tigrinho, um novo Almada, do Paulinho. Não, tô falando do Botafogo. Do próprio Botafogo. De repente o John Textor Resolve botar a mão no bolso? Traz um pouco os olhares para cá e tira lá do Lyon. Para botar a mão no bolso do Botafogo, tem que tirar do Lyon. Tem isso. Aí pega, né? Tem isso. Diga, Eugênio. Acho que o Flamengo... Você viu o Felipe Luiz ali falando, né? Sim. O sonho dele. Acho que o Flamengo tem toda a condição de passar de fase. E, aliás, não é só para o Flamengo, para todos os times brasileiros, o maior desafio é a partir daí. É passar das oitavas de final. Porque aí você começa a pegar já os melhores times. E me parece, assim, um sonho que tange o impossível passar das quartas. A partir daí é uma competição desenhada para os grandes clubes europeus. Mas você já tem o não, não é isso? É isso. O não já está na sua mão. Vai lá e busca. Eu acho que para o Flamengo é muito real a possibilidade de se classificar nessa fase de grupos e passar adiante. Seja em primeiro ou segundo, que parece mais provável quando a gente coloca ali na relação de forças do futebol europeu, né? O Chelsea é um time que não para de contratar, está sempre chegando gente nova e tal. Não conseguiu ainda se transformar no time mais competitivo da Inglaterra, mas vira e mexe, dá lá as suas pancadinhas, ganha de um time desses e tal. Não é o Liverpool, né? Não é
o melhor momento do City, mas é um time que é muito jovem ainda, fez muitas contratações recentes de jogadores jovens e está numa fase de crescimento e joga num nível de competição muito maior do que esse que joga o Flamengo. Quando você falou que no Chelsea não para de chegar gente nova, é gente nova em todos os sentidos, né? Nova na casa e nova na idade. Na idade, vai chegar o Estevão agora no meio do ano. Tá chegando o Kendry Páez também, o equatoriano. Gente... Toda hora eles contratam Kendry alguém. Páez, amigo do Arboleda. Que eles foram pra noitada lá em Nova York e tal. O menino que levou a Arboleda pra noite, não é ele? Não foi o contrário, O não? Kendry não deve ficar no Chelsea, possivelmente será emprestado. Porque é difícil você conseguir espaço nesses times, que contratam tanto, né, em tanta quantidade. Mas é um grande desafio, sim. Aí, de repente, se o Flamengo consegue superar o Chelsea, o Boto vai ter mais possibilidade aí, né, de dar Aí cresce a peso a essa declaração Uma que ele coisa deu para recentemente. vocês, que eu pensei agora há pouco. Eu concordo que o Flamengo tem totais condições de se classificar e, de repente, até jogar muita bola, até em primeiro do grupo. Por outro lado, eu iria com os pezinhos no chão, pensando em clubes brasileiros no Mundial. Porque o nosso discurso aqui, professor, Eugênio, não, é o Leão do México, é o Esperance da Tunísia, tarará, não, nós somos o time do Brasil. Ultimamente, no outro Mundial, nós temos apanhado e não temos chegado em final. Temos apanhado de time africano, de time mexicano, de time árabe. Ou estou errado? Verdade. Até por isso... Então vamos com calma, com o pezinho no chão? No discurso, pelo menos? Ou não? Estou exagerando. A questão que a gente está colocando é esse momento do Flamengo. Eu concordo. É esse Flamengo de agora, né? Que o torcedor do Flamengo vai lembrar do jogo com o Liverpool de 2019. Em 2019, o Flamengo supera o Al Hilal, que já era um bom time àquela altura. Inclusive o Carrilho jogava lá, né? E outros jogadores. O Flamengo supera o Al Hilal, vai para a final com o Liverpool e perde na prorrogação, tendo tido chance no final de empatar e levar para os pênaltis. E recentemente teve, inclusive, uma declaração do rapaz, Sadio Mané. Ele deu uma entrevista e falou sobre essa final, falou que foi um jogo muito difícil, mais difícil do que eles esperavam, que eles tiveram que, durante o jogo, se reorganizar ali, está acontecendo isso, aquilo. Então foi um momento em que o Flamengo e o Liverpool eram o grande time do mundo, no momento, do mundo. Foi campeão de Premier League, foi campeão da Champions, o time do Klopp, com Firmino, Salah, Mané e outros jogadores, né? O grande momento do Liverpool recente. E o Flamengo fez um jogo muito interessante contra aquele Liverpool, o Flamengo do Jorge Jesus. A questão é esse Flamengo de agora, que tem o Felipe Luiz estava jogando naquela época, agora ele é o técnico. Ele consegue manter esse nível nessa competição internacional. Se ele mantiver, ele deve superar os outros times, né? O Esperance, o Lyon. E aí vamos ver como é que ele encara o Chelsea, que é um Chelsea hoje não tão pronto quanto o Chelsea que venceu o Palmeiras, que era o Chelsea do Tuchel, que estava mais arrumado do que esse time de hoje. Mas ainda assim é um time que fez muito investimento, tem grandes jogadores e que joga, repito, num nível de competição diferente que o Flamengo está acostumado a jogar. E só para completar o que eu falei agora há pouco, os times brasileiros começaram a ter tanta dificuldade nessa fase anterior do Mundial, que no ano passado ou retrasado, 1 ou 2 anos atrás, os africanos, mexicanos começaram a reclamar. Por que os sul-americanos Esse privilégio. têm esse privilégio? Tanto que mudou. Tanto que mudou no último ano. Exato. Agora você não entra mais na semifinal, você tem que jogar antes. Merecidamente. Dando uma espiadinha no Leão aqui na última rodada, perdeu para o Necaxa 2-1. Guardado, muitos anos de seleção mexicana. Fonseca, veteraníssimo. ex-River, um uruguaio, foi vendido Esse é recentemente. jovem. Quase parou aqui no Bragantino, né? Estava em negociações, não avançou. Echeverria, ex-Huracan, um chileno, que apareceu muito bem na temporada passada. O Rames, é o 10 deles. Mas joga lá? Jogou a partida passada. Ó. E o Mendonça, ex-Ceará e Santos. Speed Mendonça. Speed Mendonça tá O lá? técnico é o Berizzo, né? Eduardo Berizzo. Esse foi o time da última rodada. O técnico é o Berizzo, exato. Que enfrentou o Lacarmon na rodada passada. E você citou, ou nós citamos aqui o Palmeiras, não me lembro por quê. Também a Leila falou agora há pouco sobre o negócio
do racismo, o assunto é Palmeiras, agora especificamente Estevão. Tem a ver com Chelsea também. Ó, tudo ligado, hein? Quanto gancho ao mesmo tempo, hein, professor? Porque o empresário do Estevão falou. É o André Cury, não é isso? André Cury. A gente tem a fala dele? Não, temos aspas. Então vamos lá, entrevista ao GE. Ele sugere que o Estevão trato dessa geração. E acho que até de pela 2019. personalidade, Também, né? porque o Bruno Henrique é mais na dele, mais quietinho. E ele melhorou, hein? Porque Sim. antes das entrevistas dele, virou até meme, né? Porque ele tinha uma certa dificuldade de se comunicar. E hoje você vê a entrevista do Bruno Henrique, parece ele até mais maduro, mais preparado, falando sobre o jogo, falando a sua opinião. Acho que até pelo mais mineirinho do lado do Bruno Henrique, E é contrastado com o idolatrado Gabi, né? demais pela torcida do Flamengo, Bruno Henrique. Acho que o tamanho dele, a saída... Teve essa saída do Gabriel, mas e o Bruno Henrique nunca entrou em atrito com a torcida do Flamengo, ainda tem isso. O Gabriel teve ali, em determinados momentos, recados, atritos e tudo mais. O Bruno Henrique nunca teve esse problema com a torcida do Flamengo. Então, ele já era idolatrado antes, mas acho que com a saída do Gabigol e ficando esse resquício assim, de Bruno Henrique e Arrascaeta, o tamanho é ainda maior. E ainda, só para aproveitar esse gancho, se a gente pega, de fato, esse tempo que ele está, o Flamengo passou, principalmente pós, Jorge Jesus, por várias fases com os outros treinadores, né? Nos últimos anos, principalmente, uma oscilação absurda. E você não coloca o Bruno Henrique nesse pacote, assim, difícil lembrar dos debates que a gente teve do Flamengo nessa fase, mesmo com o Bruno Henrique não lesionado, de falar, mas o Bruno Henrique também caiu muito de produção, mas o Bruno Henrique também merece, sei lá, banco, enfim. Não teve isso, né? Se você pega um recorde do Flamengo não legal, desde que o Bruno Henrique entrou no clube, não consigo me lembrar dele ser o foco do debate para esse lado negativo da equipe. A gente só falou do Bruno Henrique, ou deixou de falar do Bruno Henrique, quando ele não estava jogando. Foi quando ajustou o Pedro e o Gabigol. E talvez... Quando o Cebolinha chega também, porque a lesão dele abre esse espaço. Quando ele também, com essa idade mais avançada, estava naquele embrólio de renova, não renova. Era isso. Aí aquela questão de, poxa, numa renovação de elenco, talvez se abrir mão, dar os 3, 4 anos que ele quer. Questão da posição. Fica, também. não. Acho que foi o ponto de discussão. Foi justamente quando teve a renovação dos 3 anos, já com a idade avançada, o cara que vai sair vai continuar na ponta esquerda, mas pô, tem o Cebolinha lá agora, vai continuar ele na ponta esquerda, ele vai para centroavante. Se ele vai conseguir jogar junto com o Pedro, acho que foi essa a discussão, mas ele conseguiu, de qualquer forma. Até como ele jogava, né? Eu não era rápido, eu não era o mais forte. Precisava ter um diferencial. Era inteligência. Até hoje a gente vê assim, por exemplo, quando eu vejo o Felipe Luiz, os lances dele enquanto jogador, o cruzamento do Felipe Luiz, né? Que ele não cruzava a bola no alto, ele botava a bola rasteira ali na meia-lua, principalmente o cara que é canhoto, o Gabigol, que cansou de fazer gol assim. O Gabigol vinha canhoto ali na entrada da área, vinha o cruzamento, todo mundo achando que ele ia dar para a área, e ele dava o cruzamento para a entrada da área, enfim. Muito inteligente, muito diferente. Mais uma peça para trabalhar, né? O nome do Jorginho. Já estava sendo, né, Jailson, ventilado no Flamengo, mas antes da gente começar essa conversa, me cantaram aqui, ó. Bruno Henrique tá começando a ser homenageado lá no Flamengo. A gente vai para lá, então, com o quadro, com a ilustração e toda a homenagem para o BH. Legal, né? 100 gols, então, dele com a camisa do Flamengo. Tá lá o José Boto e o Bruno Henrique vai ser homenageado. O Pedro Henrique Torre tá lá, né, acompanhando, e ele vai dar uma entrevista coletiva. E é tão legal, assim, que a gente não pode normalizar. A gente tem tido com frequência esses momentos do Flamengo também, né? É verdade. Tanto de treino, mesmo que seja ali os 15 minutinhos abertos, mas um jogador ou outro na semana sendo liberado para dar entrevista coletiva. Há quanto tempo, né? Um jornalista não entra de dentro do CT com imagens e aí recebendo também aí uma medalha com 100 gols com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique, que agora também se preparará para a entrevista coletiva. Isso. De 100 gols, o Jailson, teve algum que é mais simbólico ou marcante? Porque do Gabigol é bem fácil a gente lembrar, né? Você consegue lembrar de algum, assim, do Bruno Henrique? Porque são tantos. Aquela jogada que o Gabigol saía da área para levantar pro... no segundo pau, ele sempre de cabeça. É porque ele fez muito gol em clássico, né? Acho que o ponto principal do Bruno Henrique é o Carrasco de Vasco e Fluminense e Botafogo. Mas um gol específico, não. Vamos com a entrevista coletiva ao vivo lá no Flamengo. Celebração, para perguntar para você, na sua visão, qual foi o seu gol mais marcante ou mais bonito e o jogo mais inesquecível e por quê? Boa tarde a todos. Muito feliz por mais uma conquista individual. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal
da Copa Libertadores. E o jogo mais inesquecível, pode responder também, por favor? E o porquê? Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Bruno, tudo bem? Bruno Cortes, da Globo. Bruno, além dos 100 gols, tem Rei dos Clássicos, 15 títulos, enfim, recordista de títulos na história do Flamengo junto com a Arrascaeta. E também tem uma frase sua, uma expressão sua que não só hoje em dia é usada do outro patamar pelos flamenguistas para provocar rival, como no dia a dia, assim, o cara usa isso. Quando você vê assim, aquela expressão de 6 anos atrás, lá de 2019, ainda atual e talvez fique por muito tempo, o que você sente enquanto vê aquilo ali? Porque provavelmente não foi uma coisa que você estava pensando, foi na hora ali, uma entrevista ao vivo, né? O que você acha do outro patamar? Olha, eu acho... Cara, nem sei o que dizer. Foi no calor do jogo ali, quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje, vendo que todo mundo usa, né, uma frase tão normal, fico muito feliz. Onde eu falei, e hoje todo mundo fala também. Então, fico muito feliz com essa frase que eu criei aí, né, durante esse jogo que a gente fez contra o Vasco. Bruno, aqui, boa tarde, Gabriela Marino da Band. O Felipe vem fazendo história, sendo treinador do Flamengo, tem mais títulos do que derrotas, apenas uma derrota contra o Fluminense no ano passado. Você já atuou ao lado dele como jogador, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é ter o Felipe Luiz como técnico. Obrigada. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado em tudo que ele passa pra gente, tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também, mas parece que já tem anos trabalhando como treinador. E a gente se sente super feliz tendo o Felipe com a gente, um treinador que a gente conhece, e dá total confiança pra gente poder trabalhar, fazer o que a gente sabe de melhor dentro de campo. Isso nos deixa à vontade, então a gente se sente super bem à vontade com ele. Tudo bem, Bruno? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Os números chamam muita atenção, mas se a gente pegar o recorte e ver a quantidade de gols em clássicos e gols decisivos, acho que isso se destaca ainda mais e chama mais atenção. E aí, vendo, por exemplo, das suas maiores vítimas, 11 gols contra o Vasco, é mais de 10% dos gols que você fez. Realmente, quando a gente coloca em porcentagem, é um número muito grande. Queria que você falasse, até ontem o Verratti falou do seu gol na coletiva dele, que ele disse que não era inválido, não era para ter, né? Era para ser anulado, estava impedido, enfim. Eu queria que você dissesse se você sente um algo a mais contra esses adversários. Se você acha que é pura e simplesmente sorte, ou tem uma coisa sua, assim, que faz esse número de clássicos, de tantos gols em clássicos, mas principalmente contra o Vasco ter tantos gols? Olha, clássico a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico eu entro de uma forma diferente para poder vencer. Isso que me motiva em todos os clássicos que eu venho disputando, venho jogando. É claro que eu não escolho o time que eu quero marcar no clássico. O Vasco é uma vítima que eu mais fiz gol, então não tenho nada pessoal contra eles. É mais mesmo a vontade de fazer gol em clássico, e acaba sendo mais contra eles. Boa entrevista, né? Perguntando o gol mais marcante. A gente pautou a entrevista. Gol mais marcante e Carrasco nos clássicos. É isso aí, né? Como você diz... Desculpa, mas como você diz, é o maior... É o maior programa esportivo do mundo. Sabia, Mariana Pereira? Claro que sabia. Todo mundo sabe.
Eu ia falar sobre o Jorginho, né? Que pode ser um reforço para o Felipe Luiz. No ESPN.com.br tem mais informações. Tem uma entrevista com o Jorginho, ele falando sobre a curiosidade. Legal, hein? Bem legal, né? Muita coisa legal ele fala. Falando sobre a curiosidade de experimentar, talvez, esse futebol no Brasil e que ele pode, então, assinar com o Flamengo a partir de maio, né? Chegar exatamente para o Super Mundial. Tem tudo lá no ESPN.com.br com a nossa equipe, apuração nossa. Tem uma estrutura incrível lá em Mangaratiba, tem o Ricardo, que é o preparador deles particular, tem o Rafael, que é o fisioterapeuta, que também é um excelente profissional. Então ele tem pessoas, todo atleta internacional acaba formando uma equipe própria para complementar o trabalho, fazer a recuperação, fazer qualquer falta que ele possa. Eu falei aqui, aí viralizou, recorte, rede social, e pode viralizar mesmo, não tem problema nenhum. Que eu falei que o Neymar não é um jogador de excelência, profissionalmente falando. Ele é um gênio do futebol, mas é um desperdício, porque ele não gosta dele mesmo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso do Neymar. Ele pega, começa a jogar, o Brasil cria expectativa. Aí, de repente, ele falha. Aí tem sempre os baba-ovo dele, né? Que é uma profissão, não. Os parça, é uma profissão. Então, os caras que ficam aliviando nele, legal, menino, Ney, legal. Aí quando o Santos precisa do cara, ele não joga. Quando a seleção precisa do cara, ele não joga. Aí vão normalizar que ele tava no carnaval, legal. PSG, aí vão normalizar que ele machucado, vai ficar, não, porque em Mangaratiba tem uma estrutura. Todo jogador machucado trata no clube. Ou não? Tô mentindo aqui. Não trata no clube. A maior parte trata no clube, doutor. Não trata. O ônibus do Santos tem uma cama só pra ele. Você quer discutir pra ele dormir. Os outros ficam lá embaixo. Mas vocês querem passar pano pro Neymar, vocês podem passar pano no Neymar. Olha lá, eu desisti do Neymar. Ele é obrigado a tratar no clube no horário que todos têm que comparecer. Como é que é, doutor? Ele é obrigado a tratar no clube o horário que todos estão lá rotineiramente. Tem agenda lá, tem que ir. O senhor nunca pegou um jogador que mesmo ontem o Alan Patrick falou que ele chegou a tratar em 3 períodos. Porque ele não tinha estrutura. Respondeu. Porque ele não tinha estrutura. E, doutora, se o Neymar, eu tenho certeza que o que ele mais queria era jogar um jogo pela seleção. O Neymar não tem... Nessa teoria sua aí, o Romário não ia em 90. É diferente, doutor. É diferente. Vem comparar Romário com o Neymar. Não compara as coisas. Não compara as coisas. Eu só acho que é uma jogos seguidos. Depois de 2 anos praticamente sem jogar no Hilal. Que tem uma lesão no joelho que não foi culpa dele machucar o joelho. O cara machucou o joelho num jogo pela seleção. Aí ele teve 7 jogos seguidos. No 8º jogo, que era uma semifinal, ia estourar, cara. Ia estourar. Qual que é o problema, mais uma vez, do cara ter ido no carnaval uma semana antes com os amigos? O Neymar pipocou nesses 2 jogos de eliminatórias. O Neymar pipocou. O Neymar pipocou. Sabe por quê? Campeão de Olimpíadas. Porque alguém mentiu nessa história aí. E o Santos tem que explicar. O Pedro Martins falou que não tinha lesão. E aí daqui a pouco aparece uma lesão. Eles falaram que tinha um risco de lesão. O exame... mas não falaram em lesão mesmo, era risco. Eles ficaram 15 dias fazendo a pré-temporada com o Caixinha. Agora eles ficaram 4 dias com o Caixinha de breja. Tá certo, pra dar uma relaxada. Outro tipo de caixinha. Outro tipo de caixinha. Ficaram 15 dias presos. Agora cabreiro, deixa os caras. Gente, mas caixinha, assim, ó, o que eu concordo é que causa você tem uma expectativa enorme de ver o Neymar em campo. Seleção, era Colômbia e Argentina. O Messi também sentiu uma lesão, jogou, fez gol, depois do jogo, lesão, não vai se apresentar. E aí, nação, gostaram de ver como o Mengão está se preparando? O time está focado intensamente, a intensidade nos treinos está lá no alto. E a missão, é claro, chegar voando para os próximos desafios. Felipe Luiz puxando forte nos treinos e a equipe segue determinada para brilhar no Mundial. Vocês viram também a entrevista aí, né? Uma parte, né, da entrevista aí de Bruno Henrique, que também voou em todos os clássicos e a gente espera que ele fique bom logo para voltar e marcar aqueles golaços que ele sempre marca nos momentos mais cruciais do jogo. Agora quero saber de vocês, o que espero desse Flamengo nos próximos jogos? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada do nosso Mengão. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil e para o Jogo Aberto. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo.